programa Estação Saúde está de volta. Para você que ligou a TV agora e está achando um pouquinho estranho, realmente nós estamos num local diferente, nós não estamos no estúdio, hoje nós estamos num consultório. Ao invés do médico vir até nós, hoje nós viemos até ele, né? Nós estamos conversando sobre osteomielite e nós estamos recebendo o ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camizão. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. A doença de Parkinson é uma doença de etiologia desconhecida que acomete células nervosas na base do crânio, no mesencéfalo, destruindo esta área, dando uma deficiência de dopamina que levam àquele quadro típico da doença de Parkinson, que é o tremor, a rigidez, a instabilidade postural, os movimentos lentos, ou muitas vezes o paciente tem uma alteração na sua caligrafia, alteração no seu falar, na sua deglutição. Muitas vezes o paciente pode ter um aumento da saliva e assim tremor labial, assim como no braço, na perna. E muitas vezes esses tremores tendem a diminuir quando o paciente está em movimento ou quando dorme. E o tratamento, qual seria? O tratamento hoje instituído pela classe médica geralmente tem os derivados da levodopa, a própria levodopa, e outros produtos que existem no mercado, que são instituídos como combinação dependendo do quadro clínico de cada paciente. Cada paciente é um paciente. Então, quem é portador da doença de Parkinson não precisa ficar desesperado, porque a doença de Parkinson hoje é perfeitamente tratável e o paciente pode ter a vida praticamente normal, quase que normal, dependendo de cada caso clínico, de cada quadro. Falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando, doutor, então nós encerramos falando um pouquinho sobre o tratamento, né? Que às vezes pode ser com antibiótico terapia ou às vezes necessário cirúrgico. Exatamente. Quando é um estágio mais avançado, há um risco de repente perder algum membro ou não? Sempre tratando consegue resolver o problema? A grande maioria das vezes, esmagadora, tu consegue o tratamento e a eliminação do problema através do tratamento conservador que seja ou o cirúrgico. Em casos extremamente graves, onde há uma impossibilidade de resolver de maneiras até mesmo cirúrgicas, eu diria que N vezes operando, que é um dos grandes problemas da osteomielite, que eventualmente pode ter que fazer várias cirurgias para conseguir eliminar o problema. Tá? Agora, existem situações, de fato, casos muito graves, onde todo o tratamento foi tentado de maneira agressiva e não se conseguiu a cura da lesão, que poderia ter que ser feito um tratamento de amputação do membro. É possível, mas muito raro de acontecer, né? Mas não se poderia dizer que não. Seria um caso extremo, né? Uma atitude extrema, mas que estaria prevista no tratamento final de uma osteomielite extremamente grave.
Doutor, e o diagnóstico, como é que ele é feito? Ele é feito sempre da mesma forma ou não? Apresenta-se como febre, né? O sintoma inicial. A maior parte das vezes a febre está presente, mas nem sempre. Por exemplo, crianças muito pequenininhas, crianças onde não houve desenvolvimento do sistema imunológico ainda, até pode não ter febre, porque na verdade a febre é uma resposta do organismo a uma agressão inflamatória. Então, crianças que não desenvolveram, recém-nascidos, por exemplo, às vezes não se apresentam com febre. Então, assim, teria que ter um índice de suspeição muito grande. Primeira coisa é suspeitar da lesão. Existem N maneiras de ter N causas de dores ósseas, mas a osteomielite tem que sempre ser aventada. Então, o exame clínico e físico é primordial nesses casos, né? E os complementares vão na sequência. Então, radiografias, ultrassonografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, podem ser de extremo valor. Em alguns casos, cintilografia óssea, que é um exame que é interessante para osteomielites que estão muito dispersas, em pacientes que têm pouca alteração clínica, idosos. Quando se suspeita, por exemplo, de uma alteração tumoral, que às vezes se confunde também com osteomielite, que é um dos grandes problemas que a gente percebe, é a diferenciação entre alguns tumores ósseos e osteomielite. Então, existem algumas alterações, por exemplo, o sarcoma de Ewing é um sarcoma muito comum em crianças e que se confunde com osteomielite. Então, às vezes, não se dá muita atenção à pesquisa e se está presente a um tumor extremamente grave. Então, a suspeição, primeiro de tudo, é o mais importante. E os exames complementares vêm na sequência, exames de sangue, obviamente, e exames de imagem. É comum, doutor, de repente abrir o paciente, ter um diagnóstico, né, como osteomielite, abrir o paciente e acabar se deparando com um câncer, né, com um tumor? É possível acontecer. Claro que hoje em dia, como eu falei, há que se ter muito cuidado teria que se cercar de todos os exames possíveis, né, para definir, não, esse exame, essa lesão, seguramente é uma osteomielite, vamos atuar. Porque, como havia sido frisado, às vezes pode acontecer se tu não tiver um índice de pesquisa muito grande, se cercar de bons exames, tu abrires o local e se deparar com uma lesão tumoral, e aí é muito complicado. O paciente fazendo tratamento de osteomielite, ele pode fazer o tratamento quimioterápico? Se vamos supor assim que aconteça um caso... Existe uma degeneração infecciosa de um tumor, por exemplo. Pode ter um tumor no local, e esse tumor gerar um processo infeccioso, ele mesmo, algumas células se degenerarem de uma maneira infecciosa, definindo uma osteomielite tumoral, né? Teoricamente, o tratamento é convencional, tanto com a quimioterapia associado ao tratamento da osteomielite em si, né? Então é possível, sim. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, osteomielite. Eu aguardo por você.